Então agora vamos para a segunda pergunta do quiz. Ela só vai aparecer depois que os botões, né, que o usuário clicar, emitirem o sinal sumir pergunta 1. Então, quando os usuários emitirem, quando o botão emitir o sinal sumir pergunta 1, o Einstein vai falar onde ele nasceu e qual ano, e aí ele vai transmitir o segundo sinal, que seria pergunta, seria 1, 2, pergunta Einstein, ou seja, o primeiro jogador, segunda pergunta do Einstein, e ele vai dizer o que eu estudei. Então, para mostrar aqui para vocês, ó, vou clicar aqui que o Einstein nasceu na Alemanha, e aí, ó, tá vendo? Vai disparar o subpergunta 1, vai aparecer a mensagem e ele vai perguntar o que eu estudei. E aí, quando ele transmitir esse sinal 1, 2, pergunta Einstein, ele vai ativar os 4 atores aqui que estão como pergunta dele, né? No caso que eu vou mostrar o da biologia, que é o primeiro aqui que aparece na lista. Então, vamos lá. Então, o ator biologia, a mesma coisa que eu fiz no outro, na primeira pergunta, né? Quando o jogador iniciar o jogo, ele vai esconder, porque ele não está na tela inicial, e aí ele vai aparecer quando o Einstein emitir o sinal 1, 2, pergunta Einstein, né? Que é logo depois dele falar onde ele nasceu. E aí, quando o usuário clicar em biologia, né, ele vai estar errando a pergunta, porque o Einstein estudou física, então eu quero que a variável erros do jogador 1, ela cresça em 1. Então adicione o valor 1 a erros do jogador 1. E aí aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz na pergunta 1, né? Que caso o número de jogadores for igual a 2, ele só vai transmitir a resposta, ele só vai transmitir a mensagem, respondeu 2 Einstein, para que suma esse primeiro biologia e que apareça o biologia que vai contar para o segundo jogador. Então, quando aqui ele receber o sinal respondeu 2 Einstein, ele vai sumir de qualquer jeito. E aí, quando for um jogador, caso o jogador único ele clique nesse ator, ele vai disparar o sinal respondeu segunda pergunta do Einstein. Isso me pergunta 2, porque aí o Einstein vai finalizar o quiz, né? E aí vamos agora para o caso do segundo item, né? Caso esteja jogando no multiplayer. É basicamente a mesma coisa também da primeira pergunta. Quando o jogo foi iniciado, ele esconde, ele não está na tela inicial. E aí, quando ele receber o sinal que o botão que o usuário o jogador 1 clicou na primeira vez, ele vai aparecer, né? E aí, como o usuário 1, ele vai, se ele estiver jogando sozinho, ele vai emitir o sinal responder o segundo pergunta Einstein, o sumir pergunta, e ele já vai esconder de uma vez e o usuário 1 não vai poder nem clicar nele, né? E aí, então ele vai aparecer quando respondeu 2 Einstein, e aí no caso de quando for o segundo jogador, quando tiver 2 jogadores, o sumir pergunta 2 ele só vai aparecer logo após o jogador 2 clicar nessa variável, né? nesse botão. E aí, quando o jogador 2 clicar nesse botão, ele vai adicionar em 1 a variável erro jogador 2. Então a variável erro jogador 2 vai crescer em um valor. E aí, eu vou mostrar aqui o final, né, que o Einstein vai falar. Ele vai receber o sumir pergunta 2, e aí ele vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dele, né, vai dizer que ele ganhou o prêmio Nobel, e aí ele vai agradecer o usuário por jogar, e aí assim vai encerrar o jogo. Então vamos colocar aqui que o Einstein estudou física, e ele vai falar que ficou famoso por desenvolver a teoria da relatividade geral, que é uma teoria importante dentro da física, e recebeu o prêmio Nobel. E ele vai agradecer por jogar e vai sumir. E assim acaba o jogo. Então, basicamente é isso. Dá para ver que o jogo, ele basicamente, ele depende desses sinais que cada ator vai disparar, e a partir do momento que você entende um pouquinho dele, você para e pensa um pouco, você acaba conseguindo desenvolver o jogo com mais facilidade, né? E aí eu fiz isso basicamente para os 4 cientistas. Então acabou que deu muitos códigos, porque são muitas opções, mas eu estou bem satisfeito com o resultado do trabalho. Dá para fazer várias coisas também, mas eu estou bem satisfeito. É a primeira versão do trabalho. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like e é isso. Até a próxima.